Ó, quem é o do e quem é o are? Os dois eu vou usar também para fazer perguntas no inglês, tá? Eu também posso usar para negativa, mas a gente vai focar hoje em perguntas. Depois, dependendo se sobrar um tempinho, eu falo desse outro uso para vocês. Eu uso do e are para fazer perguntas, parecido com o que nós vimos ontem, né? O do eu vou usar com you, I e plural. Ó, quem assistiu ontem, aqui vai complementar super a aula de ontem, hein? Are também eu uso para fazer perguntas com you e plural. Então, para a gente começar entendendo, os dois eu vou usar para fazer perguntas. O do eu vou usar para fazer perguntas quando eu uso o you na minha pergunta. Quando eu uso I, se eu estou fazendo uma pergunta para mim mesmo, não é muito comum. Lembra que eu falei isso ontem? A não ser que eu faça aquela pergunta tipo, né? Ai, o que eu faço agora mesmo? Sabe aquela coisa que você conversa com você mesmo? Então, você pode usar o do para fazer esse tipo de pergunta. Em plural, eles, seus amigos, seus pais, tá? Are, eu vou usar para fazer perguntas com you e fazer perguntas com plural. Eles, elas e assim por diante. Tá, mas o que muda de um para o outro? O do, eu vou fazer perguntas diretas. Eu uso para fazer perguntas diretas. Teacher, não vi a aula de ontem. Não sei nem o que você está falando, né? O que esse tal de perguntas diretas? Perguntas diretas é quando eu tenho a pessoa na minha pergunta e logo já vem um verbo. Por exemplo, você estuda? Você fala inglês? Onde você mora? Perguntei para o Marcos, a gente estava conversando. De onde você é? Onde você mora? Sabe esse tipo de perguntas diretas? Tem a pessoa e já o verbo. Vou usar o do. Tudo bem? Isso é uma pergunta direta. O que é o are? Eu vou usar para perguntas que têm o ser e estar. O are, a minha pergunta, precisa ter o ser e o estar. Eu vou dar um exemplo antes da gente começar já a praticar aqui com o Marcos, com o Anderson e com a Marli. Ó, tanto do quanto are eu vou usar para fazer perguntas no presente. No presente. O que você faz? Você fala inglês? Essa pergunta o pessoal decora, né? E aí decora a resposta também. Eu não falo inglês, né? Perguntas no presente. O que você faz? Quem é você? Tem o ser e estar no are e o do, perguntas diretas. Vamos diferenciar os dois aí nos exemplos? Dá uma olhadinha ali, ó. Se o do eu uso para fazer perguntas diretas, tá? Então, se eu tivesse que perguntar, você viaja toda semana? Ó, tá vendo que eu tenho o você, tenho já o verbo, ou seja, é uma pergunta direta, você e viaja, você e o verbo. Tem o verbo aqui de apoio, ó, viajar é travel, toda semana, every week, eu vou usar o do porque é uma pergunta direta, tá? E tá no presente, tudo bem? Ó, viaja, não é viajou e nem viajará, viaja, tá no presente. Como é que vai ficar? O do com you. Do you travel every week? Eu falei tudo separadinho, né? Mas eu tenho dado a dica já para vocês da fala real, do mundo real, né? Que do com you eu junto e vou falar do. Do travel every week? Teacher, não tá saindo esse dia ainda, fica tranquilo, é prática. Conforme você vai treinando, praticando, você vai incluindo esse som aí até soar normal para você. Se eu tivesse que perguntar no inglês, onde você vai? Tem vocabulários de apoio aqui, ó. Onde é where e o ir, né, que é esse vai ser o go. Já quer arriscar pra gente? Como é que você acha que vai ficar isso? Se tiver dúvidas, você me pergunta. Where go? Não, where you go? E eu vou usar o do ou are? O que você acha? Do you ou are you? Sim. É pergunta direta. Quem que você acha? Perfeito. Junta tudo agora. Vai ter o do e o you. Começa com o where mesmo, tá bom? Where do? Isso. Exato. Exatamente isso. Vamos conferindo ali, ó. Where do you go? O Marco já foi fazendo a junção de som ali, ó. Where do you go? Juntei tudo. Quer falar mais uma vez pra gente? Where do you go? Não. Perfeito. Where do you go? Perfeito. É do, né? Do. Tá certinho. É isso mesmo. Ó, o Marco já grudou o som lá, hein, gente? Então o pessoal já vai fazendo essa junção. Teacher, ainda não tá saindo. Tudo bem.
Não fica errado falar do you go. Eu falo sempre isso. Porque sempre tem um falando, ficou errado. Não, não fica errado. É só que não é uma fala de vida real. E aí, quando a gente fica treinando falar muito separado, quando a gente vai falar com alguém, a gente acaba não entendendo por conta disso. As pessoas falam com coisas, com as palavras todas juntas. E no português também isso acontece. Então, por isso que eu já vou incentivando vocês aí juntando. E vocês vão perceber que conforme vocês forem praticando, vai ficar mais fácil falar do que do you, né? Então, é uma questão de prática mesmo. Você já tinha feito esse som grudado antes, Marcos? O do com you? Nunca, nunca, nunca. Essa técnica eu estou aprendendo contigo na semana passada e essa semana. Antes eu Porque já falava, saiu where muito is boa, viu? you go? Já ficou muito bom sua junção. Eu falei que o do eu uso para fazer perguntas com you, I e plural. O que mudou desse exemplo agora para aquele que a gente acabou de fazer, que o Marcos acabou de fazer? Mudei que agora é eles, não é mais o you. Então, só para a gente tirar dúvida, eles, Marcos, caso você não saiba ou alguém que está assistindo a gente não saiba, é they. Tudo bem? Okay. Então, eles, they. Então, agora a gente trocou a pessoa. Só isso que a gente fez. No lugar do you, colocamos they. É a mesma coisa. Que horas? Eu coloquei aqui embaixo também como apoio. What time? Que horas? What time? Eles, they. Estudar, study. Também é uma pergunta direta, não é? O que você acha? Que horas eles estudam? Cortou, acho que um pouquinho o seu microfone. Você acha que é uma pergunta? Se você falou, eu não consegui te ouvir. É uma pergunta direta? Sim, sim. Vamos ao do, vamos ao are. É o are. Mas tem ser estar aí? Não. Eles. E aí sobrou quem pra gente usar? Porque o are, ó, vou até voltar aqui pra gente tirar a dúvida, ó. Que é essa confusão que a gente faz mesmo, tá? Vou voltar aqui, ó, só pra gente checar. O are, eu vou usar só quando aparecer o está ou é na minha pergunta. Isso. O está e o é. Seria estar. Se não tem, vou usar o do. O are, o que mudou? Eu vou fazer pergunta também com ele. É pergunta para eu fazer no presente também. Só que agora vai aparecer na minha sentença o ser e estar. Então, eu vou dar um exemplo primeiro, antes da gente começar a montar com a ajuda da Marli. Ó, você está aqui agora? Perceberam que nessa pergunta tem o está? Ó, o está aqui. As que o Marcos estava fazendo não tinha. Era, você trabalha, você estuda, você fala inglês, você vai. Já era direto um verbo sem ser o ser estar. Agora, com o are, o que a gente vai perceber? O é e o está vai aparecer na sua pergunta. Então, olha a pergunta. Você está aqui agora? Né? Você está aqui agora? Então, tem o está. Como que eu vou construir isso? Muito parecido com o que a gente estava fazendo. Só que agora não é mais do, agora é are. Are you here now? Olha lá, o aqui é here, agora é now. Então, como que eu monto isso? Are you? Vocês percebem que no inglês fica ao contrário, né? No português a gente fala, você está aqui agora? Se é pergunta ou não, fica sempre essa ordem. No inglês é diferente. Toda vez que a gente faz uma pergunta no inglês, eu sempre vou começar com a minha estruturinha lá da pergunta. Por exemplo, are é a minha base da pergunta, é a minha estrutura. Então, eu começo lá com ele. Ele sempre vem antes da pessoa. Are you? Se eu estivesse afirmando, tá, gente? Ia ficar na mesma ordem do português. You are here now. Mas como é pergunta, are you? Are you here now? É dessa forma que eu vou perguntar usando are. Tem agora o ser e estar, não é mais perguntas diretas. Vamos ver a próxima? Marli, está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Ótimo, também estou te ouvindo muito bem. Vamos fazer essa junto, então? Vamos. Eu vou te ajudando se você tiver dúvida. Olha essa pergunta. Tá. Onde você está? E o pessoal também que já está assistindo e já sacou o que vai fazer aí, já pode começar montando, abrindo a boca e falando. Onde? É where. Onde? Where. Perfeito. Onde você está? Como é que você acha que vai ficar essa pergunta, Marli? Where are will? Não. Exato, é isso mesmo. Mas será que é isso, né? Será exatamente isso. É isso mesmo, Marli. Certinho. Tá. Onde você está? Where are you? É isso, né?
Eu já comecei lá com where, porque aqui nessa pergunta tem onde. Se não tivesse, ia começar lá com are you. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, ó. Você é feliz? O que mudou aí agora? Ó, feliz é happy, tem o tem o estar de novo, ó, ser e estar. Como é que vai ficar no inglês, Marli? Where, não, perdão, are, não sai. Ó, vou dar uma dica Where, de junção, pode ser? tá, pode. Vai ficar mais fácil para você, ó. Are you? Você vai fazer esse som aqui, ó. You. Are you happy? Isso, agora esse are you, junta ele um pouquinho mais. Are you? Are you happy? Isso, are you happy? Ótimo, Are you happy? Ótimo, tô gostando dessas junções que vocês estão fazendo, hein? Vocês vão perceber que vai facilitando a vida juntar. Dá a impressão que eu preciso falar cada palavrinha, que vai ficar mais fácil, né? Mas dá um enrosco quando a gente separa. Quando junta, vai ficando mais fácil. Muito bom. Marli, dúvidas aqui? Não. Ótimo. Por que o are tá aí, então, gente? Porque agora tem o tem o estar. Então, quem que é o are na minha pergunta? É o ser estar. Lembra lá daquele verbo to be, que em algum momento da sua vida você já ouviu falar dele, que dá até raiva dele, tem hora, né? Que parece que, teacher, parece que a gente não sai disso. E o pior é que não domina ainda esse conteúdo, é ele, é o ser estar. Are you? Você é, você está. Então, a gente já viu que o are, eu vou fazer perguntas quando tem o ser e estar. Tudo bem até aqui? Então, o ou está, se for plural, né? O que aconteceu nesse exemplo aqui, ó? Só trocamos a pessoa. A Marli fez lá com you. Você está feliz? Você está aqui? Se fosse, você é americano? Are you, are you, are you? Aí depois a gente trocou you, colocamos eles. Então, a gente já fez com you. Aí depois a gente trocou por eles, né? E você percebeu que a construção foi a mesma. A gente só trocou a pessoa, né? Porque o are eu posso usar para you, posso usar para plural, posso usar, né, para seus amigos, seus pais, eles, elas, enfim. Nessa frase, foi exatamente isso que aconteceu. A gente só trocou a pessoa, Anderson. Ao invés de você, eles, a gente colocou lá os seus amigos. Seus amigos e our friends. Americanos, Americans. E a pergunta é, seus amigos são americanos? Como é que você acha que vai ficar essa pergunta? Your friends, né, por exemplo, are Americans. Foi isso que você pensou, Anderson? Foi isso. Foi isso que eu Ótimo. tentei falar. Não, foi isso que eu ouvi. Ok. Tá certinho. Só que se fosse uma afirmação. Ai, seus amigos são americanos. Your friends are Americans. Você só tá afirmando. Se eu pergunto, o que vai acontecer? Esse are vem antes da pessoa. No caso, a pessoa aqui é seus amigos. Então, o que muda quando eu estou perguntando? O are vem antes. E aí, aqui vem a pessoa. Deu para perceber a diferença? Só porque é pergunta. Se fosse afirmando, é isso aqui que você falou. Você está falando que né, está falando para alguém, seus amigos são americanos. Your friends are Americans. Só que você quer perguntar, seus amigos são americanos? Então, are vem primeiro e depois seus amigos americanos. Como é que vai ficar, então, agora para fazer uma pergunta? Are you friends Americans? Exatamente, exatamente. Ó, por que pra gente, a gente vai direto já, your friends are Americans? Porque a gente fala assim, no português pra gente, se é pergunta, se é afirmação, tanto faz, né? Fica igual, a gente não inverte, são seus amigos americanos, a gente não fala assim, né? E aí, a hora que a gente vai falando inglês, a tendência é a gente fazer essa tradução mesmo, né? Porque é o que faz mais sentido pra gente. Então, o que sempre vai acontecer na hora de fazer uma pergunta? Eu sempre vou começar, né? A minha estruturinha, por exemplo, aqui nesse caso, que é o are, vai vir sempre antes da pessoa. Sempre antes da pessoa. O do, mesma coisa. E o are também. Quem que é o do? Eu vou usar para fazer perguntas diretas. O que são perguntas diretas? Tem a pessoa e o verbo. Não tem o ser estar. O ser estar não pode estar aí, tá bom? Porque daí eu vou usar outra coisa. Mas nós vamos lá para o are. Então, o do. Você fala inglês, você trabalha, você estuda, o que você faz, onde você mora,
esse tipo de pergunta. Perguntas diretas. Tem a pessoa e já lá o verbo. Uso só com you? Não. A gente viu os exemplos com plural. Eles falam inglês, eles não sei o que lá, seus amigos falam inglês, então posso usar o you e plural. A construção, guys, é sempre a mesma. Eu só troco um e coloco o outro no mesmo lugar. O que mudou para o are? Vou usar para perguntas, só que perguntas como ser estar agora. Né? Você é feliz, você está aqui, você está trabalhando, seus amigos são americanos, é o ser e estar. Perguntei, o are vem sempre antes da pessoa. Deixa eu fazer um resuminho aqui digitando para vocês, né? Então, com o do, vai ser sempre essa construção e o resto da pergunta. E com are, mesma coisa, o are e o resto da pergunta. Se tiver um onde, quando, por quê, tá? Ele vem antes aqui, tá bom? Por que você está aqui, né? Se eu não tenho nenhum vocabulário desse tipo, eu já começo assim. Então, sempre vai vir antes da pessoa. Se for plural, seus amigos, não importa, tá, gente? O lugar da pessoa é sempre a mesma. Eu só troco you, coloco outra pessoa. Troco you, coloco outra pessoa. Eu falo que é igual um quebra-cabeça, né? Isso, exatamente, Marcos. Então, are, também eu vou usar aqui para pergunta, e aí ele já vem antes da pessoa, ó, sempre antes da pessoa. Afirmei. Aí fica bem parecido com o que a gente fala no português, né? Ai, você é feliz. You are happy. Pronto. Ó, tá na mesma ordem, não tá? Que a gente fala. Você é feliz. Tô afirmando. You are happy. Nossa, você é feliz. Eu quero perguntar, você é feliz? Inverteu lá porque é pergunta. Essa é a diferença. Quando eu afirmo e quando eu pergunto usando are. Ó, já tô aprendendo as duas formas já, né? Falei que era só pergunta, ó. Já tá levando a afirmação de bônus aí. Porque fica muito simples da gente entender. Tudo bem? Pessoal, thank you. Obrigada. Thank you so much. Bye, bye, guys.